Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Revelaction. Canal este, meus irmãos, que tem surgido para abençoar a vida de muitas pessoas. Para quem não conhece, meus irmãos, o canal Revelaction é um canal que está vinculado ao Ministério de Sustento Próprio Arauto da Profecia, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui para estar trazendo mais um conteúdo de relevância para os últimos dias. Hoje nós falaremos com respeito à questão da música. E nós temos que tratar com respeito a essa questão sobre música, meus irmãos, porque a música é uma das principais ferramentas que será utilizada nos últimos dias no contexto da adoração, principalmente da imagem da besta, meus irmãos. Como vocês estão vendo aqui na tela, estou com o texto de Daniel, capítulo 3, o versículo 10, que fala o seguinte aí, meus irmãos, está na tela e diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Interessante. Então, de acordo com Daniel capítulo 3, onde nós temos aqui um paralelo claro, meus irmãos, com Apocalipse capítulo 13, que fala exatamente da imagem que será adorada nos últimos dias, a imagem da besta. Aqui fala da questão da música. E é por isso que nós precisamos se aprofundar com respeito a este tema, que é tão importante para nossas vidas, que tem sido tão deturpado dentro da nossa própria igreja. Falar sobre música, meus irmãos. Será que as músicas que têm entrado na nossa igreja hoje, será que estas músicas agradam os ouvidos de Deus ou está agradando aos ouvidos de Satanás? É isso que nós vamos começar a descobrir a partir dessa série, meus irmãos, porque a partir de agora vamos começar uma série sobre a música aqui dentro do canal Revelaction, meus irmãos. A gente vai ter um vídeo parte 1, vídeo parte 2, assim como a série dos 144 mil. Só lembrando, aproveitando aqui já para falar para vocês que sobre a série dos 144 mil a gente vai continuar. Eu estou preparando material, meus irmãos, para falar da parte de número 5. Eu acho que já tem 4 partes no canal, né? Então vou falar a parte de número 5, ainda vai ter uma parte de número 6, com perguntas, respondendo objeções, com respeito a este assunto também dos 144 mil. Mas hoje vamos começar já a série sobre música aqui dentro do canal. E vai ter outras séries mais, meus irmãos, maravilhosas, sobre super-heróis, sobre filmes, animes, entretenimento que está sendo utilizado para escravizar principalmente os jovens nos últimos dias. As armas que Satanás tem utilizado para escravizar esta nova geração. Então, meus irmãos, para agora a gente começar, antes da gente começar esta série sobre música, se você não é inscrito aqui dentro do nosso canal Revelaction, por favor já se inscreva e ative o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon trouxer um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaction, que faz parte aqui do Ministério Arauto da Profecia, você será avisado, você será notificado. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, a música ela está envolvida dentro da questão da adoração, principalmente agora nos últimos dias. É uma das principais armas que Satanás irá utilizar para destruir a vida das pessoas e trazer uma apostasia, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E meus irmãos, vamos agora aqui abrir o slide. Nós temos este livro aqui, meus irmãos, que é Música, Reverência e Adoração, de Leandro Dalla, onde aí nós temos o propósito de Deus. Este é um livro maravilhoso, aí tem um site, né, terceiroanjo.com/livros. Você pode estar encontrando este livro e você pode também adquirir o PDF deste livro na internet. Se eu encontrar aqui o link do PDF, eu vou colocar na descrição desse vídeo para que você possa estar baixando. Tá certo, meus irmãos? Agora vamos começar de fato aqui a nossa palestra sobre música. Por que é importante estudarmos este assunto? Nós já falamos sobre isso. Aqui diz, por que é importante estudarmos esse assunto? A música não é apenas uma arte neutra? Muitos falam, né, que a música é apenas uma arte neutra. Mas será que realmente ela é neutra, meus irmãos? E aí, o que vocês acham? Será que a música ela é neutra? Olha aqui, meus irmãos. A música pode mudar o meu sentimento?
Será que a música ela pode mudar o meu sentimento? Foi feita até uma pesquisa sobre isso, né? Aqui diz assim, ó. Foi feita uma pesquisa aí por terapeutas musicais e eles concluíram a seguinte informação. Como forma de terapia, preste atenção no que eles concluíram. Eles fizeram uma pesquisa, acho que foi em Camarões, e eles colocaram, meus irmãos, um determinado tipo de música, e aí colocaram aquelas imagens, né, da pessoa sorrindo, uma pessoa triste, uma pessoa alegre, e à medida que eles foram colocando as músicas, e eles estavam se expressando por meio de imagens faciais, esses terapeutas chegaram à seguinte conclusão, eles disseram, como forma de terapia, música é extremamente efetiva. Não é efetiva. De acordo com eles, a música, ela é extremamente, olha esta palavra, extremamente efetiva. Vamos continuar. Música vezes sentimentos. Música vezes sentimentos. Será que é uma questão cultural, meus irmãos? Olha o que diz mais aqui a próxima citação. A capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal e independe de influências culturais. Isto aqui está sendo mencionado por especialistas, meus irmãos, dentro desta área. Vou repetir novamente, olha o que eles disseram aí. A capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal, ou seja, não é cultural como tem sido pregado para nós. É universal e independe de influências culturais. Para mim, isso aqui para mim é muito claro, meus irmãos. Então a música não é somente uma questão cultural, como muitos têm pregado. Ela é universal e independe de influências culturais. Independe, não tem nada a ver com culturas. Uma música que é triste aqui, é triste em qualquer lugar do mundo. Uma música que é alegre aqui, vai ser alegre em qualquer outro lugar do mundo. Independe de culturas. E vamos continuar. Será que Hollywood já conhecia isso? Com certeza. Hollywood já conhecia, meus irmãos. Hollywood já conhecia. E aqui, ó, nós temos este homem chamado Norman, Dr. Norman Weinberg. Ele é um professor de neurobiologia da Universidade da Califórnia. Ele escreveu o seguinte, meus irmãos. A música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia, como nenhum outro meio. A música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio, meus irmãos. Isso é muito claro. Vamos aqui continuar. Este homem aí, meus irmãos, que é o Dr. Richard Pellegrino, ele escreveu: em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito. Quando ele fala estado de espírito, ele está falando do estado de consciência, do estado de espírito das pessoas, da forma como uma simples música consegue. Olha que palavra forte. Ele diz que em 25 anos de trabalhando com o cérebro, ele não consegue fazer o que a música consegue, meus irmãos. Ela afeta o estado de espírito das pessoas de uma forma como uma simples música. Ele não consegue fazer como uma simples música consegue. Olha o poder da música. Vamos continuar. Você se lembra aqui de 1 Samuel 16, 23? Onde nós temos ali o momento em que Davi tocava a sua harpa e o espírito de Saul era aliviado, meus irmãos. O espírito imundo se retirava de Saul. Olha o que diz. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentiu o quê? Alívio. E se achava melhor. E o espírito mal, o demônio, se retirava dele. Então perceba, meus amigos, que existem certo tipo de músicas que têm poder para expulsar demônios. Existem certos tipos de música que têm poder para expulsar demônios. E aqui nós fazemos o inverso. Ora, se tem músicas que têm poder para expulsar os demônios, isto significa que tem músicas que vão atrair estes demônios para dentro do seu lar, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. E por consequência, meus irmãos, se estas músicas forem tocadas dentro da igreja, também esses demônios virão para onde? Virão para dentro da casa de Deus, meus irmãos. É isto que nós precisamos entender. A música pode mudar o meu pensamento? Será que a música pode mudar o meu pensamento, meus irmãos? E aí? Eu vou colocar aqui uma música para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, meus irmãos. Eu vou desligar aqui a webcam, por enquanto.
Vou desligar aqui a webcam e vou entrar aqui, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui. Olha essa música aqui, meus amados. Eu vou colocar aqui o áudio, né, para nós. E você escuta aí, meus irmãos. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui uma música para vocês ouvir. E aí vocês me dizem aí para onde vai o pensamento de vocês quando vocês escutam esta música. Eu vou colocar esta primeira faixa aqui. Olha aí. Escuta aí, meus irmãos, olha aí. E aí, veio alguma coisa na mente de vocês que eu não sei escutar essa música? Novamente, ó. E aí, meus irmãos, vieram alguma coisa na mente? Quando a gente escuta esta música, meus irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente, com certeza, é o que na sua mente? O Superman, meus irmãos, não é verdade? O Superman. Uma outra coisa aqui, interessante, olha essa outra música. E aí, quando a gente toca essa música, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Para quem conhece, nós estamos falando aqui da família Addams, meus irmãos. A família Addams aqui é a introdução, né? A versão original, ó. Tananana. Tananana. Então você vê que a música ela direciona muito rápido. Uma outra música aqui interessante, essa daqui. E aí, meus irmãos? Quando você escuta esta música, você é direcionado para onde? Quando a gente escuta esse primeiro toque, na minha mente, eu já sou direcionado para onde? Para o Titanic. Então veja que a música ela tem poder para mudar o meu pensamento, na verdade, ela tem o poder para mudar o meu pensamento. Outra aqui, meus irmãos, interessante. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês um momento em que uma música adventista aqui, eles tocaram essa música, é uma música adventista, né? Com certeza é adventista. E vamos ver o momento em que a Pantera Cor-de-Rosa eles colocam dentro da música, né? A música da Pantera dentro da música do louvor a Deus. Veja aqui a reação das pessoas, meus irmãos. Olha aqui, ó. Escute aí. Escute aí, meus irmãos, o momento em que a Pantera vai entrar. A reação das pessoas quando a Pantera entra. Olha aí, ó. Olha, ó, agora, ó. Olha aí, meus irmãos. Olha a atitude das pessoas, olha aí, ó. Vocês viram aí, meus irmãos? Quando a Pantera entrou, a gente viu que a conexão foi quebrada. Deixa eu voltar agora lá pro slide. Pronto. E aí, a música pode mudar o pensamento, meus irmãos? Claro. Vocês viram, né? A gente viu algumas músicas e a gente foi direcionado para a primeira música. Nossa mente foi direcionada para o Superman. A segunda, para a família Addams. Deixa eu abrir aqui novamente aqui a tela. Fechou aqui sem querer. Família Addams. E depois, a outra música era o quê? O Titanic. E aí nós também tivemos aqui um exemplo da Pantera Cor-de-Rosa sendo colocada dentro de uma música evangélica ali, cristã. E aquela música, com certeza, é da Igreja Adventista. E a gente viu que quando a Pantera foi colocada no meio, a música da Pantera Cor-de-Rosa, vocês viram a vibração das pessoas? As pessoas mudaram o pensamento, meus irmãos. Naquele momento foi quebrado o vínculo de adoração entre o homem e Deus. Naquele momento, a mente das pessoas não estava mais direcionada para Deus. Se direcionou para onde? Para a Pantera Cor-de-Rosa. Então a música tem o poder para mudar o meu pensamento? Sim ou não? Com certeza tem, meus irmãos. Com certeza tem. E olha aí, ó. Então a música pode mudar os pensamentos. Sim, pode mudar os pensamentos. Ela pode mudar os sentimentos? Com certeza. Ela também pode mudar os sentimentos. Nós vimos isso também. Foi feita a pesquisa lá, né? Que os sentimentos independem da cultura, meus irmãos. Uma música que é triste aqui é triste em qualquer lugar do mundo. Hollywood já sabia disso, né? Como nós vimos. Então a música ela tem o poder para mudar os pensamentos e mudar os sentimentos. Se a música ela tem o poder para mudar pensamentos e sentimentos, ela tem o poder para mudar, sabe o que, meus irmãos? Na nossa vida, preste atenção. Olha o que a serva do Senhor escreveu.
na Review in Herald, no dia 21 de abril de 1885, ela escreveu: os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Vou ler novamente: os pensamentos e sentimentos reunidos, vinculados, unidos, compõem o que, meus irmãos? O caráter moral. Então, se a música ela tem o poder para mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos, o que nós aprendemos de acordo com esta citação profunda da serva do Senhor é que a música ela tem o poder para mudar o meu caráter. Ela tem o poder para mudar as minhas atitudes morais, pensamentos morais, o meu caráter. Então, por isso, meus irmãos, o quão importante é você estudar com respeito à questão da música, porque ela tem o poder para mudar o nosso caráter, aquilo que nós somos. Vamos continuar. Neste livro aqui sobre musicologista, né, do musicologista aí, Portnoy, ele escreveu assim, meus irmãos, neste livro que é Music in the Life of Man, ele escreveu: música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. Outra citação. Olha o que Platão diz aí: deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não importa quem faz as suas leis. Citações fortíssimas, meus irmãos. Outra citação. Olha o que diz: as evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras, que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. E aí, meus amados, a música é neutra? Olha aí o que diz aí os especialistas, doutores. Eles dizem que as evidências médicas, psiquiátricas e outras com a neutralidade da música são tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. A mesma coisa eu cito agora para vocês. Francamente, me surpreende se alguém dizer o quê? O contrário. E aqui, meus irmãos, ela diz: Deus convida o seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, na palavra e nos escritos dela, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. E aí, meus irmãos, ela está dizendo que Deus convida o seu povo, que tem a luz diante de si na palavra. Que povo é esse? Os adventistas do sétimo dia. Deus nos deu a luz por meio da palavra e por meio dos testemunhos, dos escritos dela, a ler e considerar e dar o quê? Ouvidos. Meus irmãos, eu peço perdão porque está tendo um som aqui agora e é misericórdia. A gente sabe que é bem complicado aqui no Parque Ecológico, né? A gente tem esses sons. Nem peço nem que leve em consideração, meus irmãos. E ela diz, ó, instruções claras, meus irmãos. Nós temos instruções claras e definidas. Têm sido dadas a fim de quê? De que alguns compreendam, de todos, meus irmãos, todos entenderem. É dever meu e seu compreender com respeito a estas questões da música, meus irmãos. É nosso dever entender, certo? Meus amados, eu vou dar só uma pausa aqui por conta desse som e já já eu volto. Voltei, meus irmãos. Para vocês aí não demorou muito, né? Mas para mim demorou um bocadinho. Estou aqui no meio do mato aqui do Parque Ecológico, né? Vocês estão escutando o som da cigarra. E, meus irmãos, vamos continuar. Vamos continuar, meus amados. Vamos passar essa citação. Ela diz aqui: a ignorância leva à satisfação com qualquer coisa, meus irmãos. A ignorância leva à satisfação com qualquer coisa. Esta frase aí é de Leonard Seider. Vamos passando aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o rock, né? Falar sobre o rock and roll, meus irmãos. Eu acho que todos vocês já ouviram falar sobre esta expressão aí, rock and roll, né? E também vamos falar sobre o gospel, a máscara do gospel, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão, quando a gente fala de rock and roll, nós falamos aí de 3 tipos de ritmos clássicos dentro do rock and roll, que é o jazz, o blues e o swing. Jazz, blues e swing, meus irmãos. Esses 3 ritmos básicos do rock. E, meus amados, seguindo um pouquinho mais à frente, veja esta citação aqui agora, meus irmãos, que diz assim, ó, na enciclopédia, né, dos Rolling Stones, eles escreveram o seguinte: rock and roll, o termo é um eufemismo de blues para a relação sexual. Então nós percebemos que o rock, com as suas
derivações, está totalmente ligado, meus irmãos, com a sexualidade, com relação sexual, prostituição, meus irmãos, fornicação, adultério, tudo que é práticas imorais estão vinculadas aqui com a questão do rock. Veja o que eles mesmos estão dizendo aqui, que rock and roll é um termo, é um eufemismo de blues para a relação sexual. Neste livro aqui, meus irmãos, foi escrito o seguinte: rock and roll, um termo geral com implicações sexuais, com balançando e rolando, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação, prostituição, meus irmãos. Então veja que, de acordo com os próprios especialistas, isso não de acordo com o Imam Ramon, este termo que é rock and roll é um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando ali, ó. Originalmente significando o quê? Prostituição, fornicação, o adultério. Olha o que diz mais aqui, meus irmãos. Neste livro aí, na página 89, diz... isso aí foi escrito por psicólogos, né? Na Universidade de Massachusetts. Escreveram o seguinte: há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente no ritmo e nas letras de música, o quê? Nas letras de música do rock, meus irmãos. E eu pergunto para você, o rock hoje tem entrado dentro das nossas igrejas, dentro das nossas instituições adventistas do sétimo dia? Sim ou não? Com certeza, meus irmãos, com certeza. Deixa eu ver quantos minutos aqui nós temos já de palestra aqui, tá? 33 minutos. 33 minutos. Vamos continuar. Olha o que diz aí John Wards, músico, compositor e produtor de rock, em entrevista à revista Circus. Ele escreveu o seguinte aí, ó: rock and roll é 99% o quê, meus irmãos? Sexo. Isso foi... É eles que estão falando, meus irmãos. Eles próprios aí do mundo do rock aí. Do mundo desta música de Satanás. Olha o que diz mais. Olha essa pergunta aí. Será que o rock é mesmo do diabo? Será que o rock é mesmo de Satanás? Veja aqui, meus amados. Preste atenção agora. Robert Leroy Johnson, que é o pai do rock. Este homem aqui, meus irmãos, ele fez um pacto com Satanás para se tornar o que ele se tornou. O pai do rock. O outro aqui, Elvis Aaron Presley, foi considerado o rei do rock, meus irmãos. O rei do rock. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Charles T. Brown escreveu aqui, ó, na arte do rock and roll. Ele escreveu: sem Elvis Presley, o rock and roll poderia nem ter durado. Nem ter durado, meus irmãos. E foram homens que abandonaram o cristianismo para viver deste tipo de prática de música. Então perceba que o rock não tem nada a ver com o cristianismo, porque o Elvis Presley era um homem que servia a Deus. Mas, meus irmãos, quando ele passou para o lado do rock, ele abandonou o Senhor. Ele abandonou a Deus, meus irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí, este homem que vocês estão vendo é Aleister Crowley. E veja o que ele diz aqui, meus irmãos. Ele falou assim: não quero discutir as doutrinas de Jesus. Elas, e somente elas, degradam o mundo à sua condição atual. Veja, e interessante que estes homens que eu acabei de mencionar para vocês, como muitos outros, até mesmo Raul Seixas, que vai ser apresentado aqui, eram homens que seguiam este profeta aqui, Aleister Crowley, que acabou de mostrar esta frase aqui interessante para nós, onde ele é totalmente anticristão, meus irmãos. Ele deixou claro que as doutrinas de Jesus, elas degradam o mundo à sua condição atual. Então, tudo o que está acontecendo neste mundo, de acordo com Aleister Crowley, ele está culpando a Deus pela desgraça que há no mundo. E ele diz: é o Deus e a religião deles que eu odeio e vou destruir. Interessante, meus irmãos. A maioria desses músicos que atuam por meio do rock, eles seguem este homem aqui, ó, Aleister Crowley. Os Beatles eram grandes seguidores de Aleister Crowley. Olha o que eles escreveram, meus irmãos. O cristianismo vai desaparecer e encolher. Nós somos mais populares que Jesus agora. Outra citação. A música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa,
antinacionalista e antimoralidade. E aí, meus irmãos, o rock é de Deus ou é do diabo? Uma citação dessa aqui tão clara, citado por John Blanchard. Ele deixou muito claro, meus irmãos. A música rock tem a mesma mensagem de antes, ela não mudou. Ela é anti-religião, ela é antinacionalista e ela é anti-moralidade. Ou seja, ela é contra a lei de Deus. Os 10 mandamentos que é colocado aqui, ó, no nosso lobo frontal. Continuando, meus irmãos. Olha o que escreveu Derek Taylor. Ele escreveu: eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Isso aqui ele estava falando dos Beatles. Dos Beatles, meus irmãos. Olha esta banda aqui, vocês conhecem? Esta banda aqui, muito conhecida. Olha o que eles escreveram aqui, meus irmãos. A banda aqui de Mick Jagger escreveu: nós fazemos barulho, isso é tudo. Você pode ser gentil e chamar isso de música. Então, de acordo com eles, eles fazem barulho. Mas você pode ser gentil e chamar isso de música. Outro aqui, meus irmãos. Dave Bohr escreveu: rock, sim, tem sido a música do diabo. A música de quem? Do diabo. Quem é que está falando? Eles próprios. Rock, sim, tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura. Vendo, meus irmãos? Olha a linguagem aí, ó, a linguagem diabólica. Uma coisa mais escura do que nós mesmos. Outra citação. Malcolm McLean. Malcolm McLean, ele escreveu: rock and roll é pagão, é primitivo e muito selva. E é exatamente assim que devem ser. Tá vendo, meus irmãos? O rock and roll é totalmente o quê? Pagão. Está vinculado a tradições, ao mundanismo, práticas sexuais. Outra citação. Little Richard, ele escreveu: minha verdadeira crença sobre o rock é esta. Eu acredito que este tipo de música é o quê? Demoníaca. Então não é o Irmão Ramon que está falando que rock é do diabo. São eles mesmos que estão dizendo que o rock é de Satanás, meus irmãos. E veja aí, este aqui, meus irmãos, que cantou aqui, eu fui muito fã dele, meus irmãos. Na época, meus irmãos, está tendo aqui um bando de cigarro agora cantando, né? Vai sair aqui no vídeo, mas peço que desconsidere. Este cantor aqui, meus irmãos, eu fui muito viciado nas músicas dele. Raul Seixas, meus irmãos. Graças a Deus que eu consegui me libertar. Meus irmãos, ele escreveu esta frase aí, ó: o diabo é o pai do rock. Tem até a música: o diabo é o pai do rock. Então quem é o pai do rock? Deus? Não, meus irmãos. Satanás, de acordo com eles próprios. Um outro aí, meus irmãos, Alice Cooper. Ele escreveu aí, ó. Ele escreveu o seguinte: em uma sessão espírita, o espírito prometeu-me fama e o domínio mundial através do rock. Olha, ele fez um pacto com Satanás. E se tornou o quê, ó? Famoso por meio do quê? Por meio do rock. Outra citação aqui. Este rapaz aqui da banda do Kiss, que é o Paul Stanley, ele escreveu: se você odeia o Kiss, Deus te ama. Então, se você odeia o Kiss, Deus te ama. Olha aí estes dois lados da moeda. Aqueles que amam o Kiss, Deus não nos ama. Mas aquele que odeia o Kiss, Deus nos ama. Já mostra aí os dois caminhos. Um outro aí, meus irmãos. Aqui, ó, Katy Perry. Olha o que ela escreveu aqui, meus irmãos. Em uma entrevista, ela falou o seguinte. Olha a entrevistadora aí, fala, né? Como era a sua vida há 10 anos atrás? Katy Perry respondeu: fui criada em um lugar onde só se escutava música gospel. E meus pais são pastores, que viajam muito. E assim foi introduzida na indústria musical. Porque eu queria ser emigrante da música, né? Mas não deu certo. Então eu vendi a minha alma ao diabo. Ela vendeu a alma ao diabo, meus irmãos. E a entrevista ainda depois continuaria. Só que eu não coloquei aqui. Este outro aqui, meus irmãos. Esse rapaz aqui é o Bob Dylan. E ele escreveu o seguinte na entrevista. Também teve uma entrevista com ele. Fala assim: você ainda está aqui fazendo canções. Você ainda está fazendo turnês. Por que você continua fazendo? Por que você ainda está aqui? Bob Dylan respondeu: bem,
tem a ver com o destino. Eu fiz uma espécie de pacto de ferro, olha aí, um pacto com Satanás, ele está falando, há muito tempo atrás, e estou tentando adiar o fim. Olha aí, meus irmãos. A entrevista continua e ele diz assim, você ainda está, ou melhor, isso aqui foi repetido, aqui ele diz aqui, ó, entrevistador, qual foi o seu pacto? Bob Dylan respondeu, chegar onde eu estou agora. Ou seja, né, a fama, né? A fama, o dinheiro, meus irmãos. O entrevistador continuou, posso perguntar com quem você fez o acordo? Ele responde, Bob Dylan, com o comandante-chefe. Ou seja, ele fez o acordo com o próprio Satanás. O entrevistador perguntou, aqui na Terra? Ele respondeu, aqui na Terra e no mundo que não podemos ver. Ele mostra claramente que fez um pacto com as forças espirituais. Este aqui, meus irmãos, olha a aparência deste homem. Olha, ele escreveu o seguinte, espero ser lembrado como alguém que colocou fim ao cristianismo. Ele é muito conhecido, eu me esqueci o nome dele agora, mas depois eu coloco para vocês na descrição. Ah, tá aí o nome dele, meus irmãos, ó, até a banda, né, que no disco que é Marilyn Manson. Marilyn Manson. E aí nessa música que é Suicidal e Spineless, eu não sei ler muito inglês, mas está falando de suicídio. É uma música que incentiva as pessoas a se suicidar. Veja, meus irmãos, o que foi perguntado aqui, ó. Fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, né, sobre essa questão da música, se era um perigo para as pessoas. Veja o que ele respondeu. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduquem melhor seus filhos, ou eu os educarei. Vendo, meus irmãos, que eles não têm papo na língua. Outra citação aqui de Lita Ford, ela escreveu, escute, rock and roll não é de igreja. Olha aí, meus irmãos, que eles estão dizendo, ó, rock and roll não é para a igreja, é um negócio sujo, você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo, nem tocá-lo. Muito claro, meus irmãos, muito claro. Rock and roll não é para a igreja. Eles já perceberam. Mas quando é que nós vamos perceber, meus irmãos, que o rock não é para a igreja? Quando é que a gente vai perceber isso, meus irmãos? Outra citação, escrita aí por Pablo Casals, ele escreveu, rock é veneno em forma de som. Isso foi citado, meus irmãos, por alguém que entende de música. Outra citação. Neste livro está escrito assim, meus irmãos, rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de quê? De violência e sexo. Descompromissado. A batida diz, faça o que você quiser fazer. Em outras palavras, a batida do rock quebra as leis, meus irmãos. Ultrapassa limites. Não existe regras, não existe leis. É isto que a batida do rock nos incentiva. Quebrar os mandamentos de Deus. Quebrar os mandamentos de Deus. Próxima citação. Aqui diz aí neste livro. Numa orquestra reinam a especialização e a perícia. Em comparação, um concerto de rock é toda barricada e guilhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião. Olha esta palavra aí, meus irmãos. Rebelião contra a hierarquia. Isso lembra alguma coisa para você na palavra? Qual foi o ser no universo que se rebelou contra a hierarquia divina? Satanás. Ele é o Deus da rebelião. E aí diz, ó, o rock é profundamente anti-intelectual. Ora, o nosso Deus é um Deus intelectual. Mas aqui está dizendo que o rock, ele é profundamente anti-intelectual. Isso para mim está muito claro. Outra citação aqui. Estrelas de rock estão brincando com material físsil que pode explodir a qualquer momento. Isso aqui foram escritos, meus irmãos. Todas estas citações são escritas por especialistas. Homens PhD formado, aqui diz, ó, advertência aos jovens adventistas que estão se envolvendo com o quê? Com músicas mundanas. Músicas mundanas. Olha o que ela diz, a serva do Senhor. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música. Música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nesta casa. Mas que é que ouvis? O que eles estavam ouvindo? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de
baile. Então veja, meus queridos, existem músicas que são próprias para o quê? Para um salão de baile, meus irmãos. Para um salão de baile que não agrada ao Senhor. Olha o que ela diz mais. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena. Você se lembra lá de 1 Samuel? No momento que o rei Davi tocava a música celestial, o demônio afugentava, saía da vida de Saul. A mesma coisa, tem músicas que atraem os demônios, expulsa os anjos de Deus e atrai aquilo que é ruim. Veja o que ela diz, os anjos afastam-se da cena, tem a tristeza do semblante. Vede como choram, isso vi eu repetidamente pelas fileiras do quê? Dos observadores do sábado, daqueles que se dizem adventistas do sétimo dia. Isso aqui é uma mensagem de advertência para mim e para você. Outra citação aqui, meus irmãos. Ou melhor, veja essa cena aí. Música pop é uma oferta aceitável a Deus? Será que a música pop, meus irmãos, é uma oferta aceitável ao Senhor? Olha o que ela diz. Satanás fará da música um laço, pela maneira por que é dirigida. Satanás fará da música o quê, meus irmãos? Um laço pela maneira por que é dirigida. É como nós sabemos, a música será uma das principais armas usadas pelo diabo para levar as pessoas ao caminho da apostasia, a quebrarem as regras, a viverem uma vida de tradição. Isso aqui para mim é muito claro. E agora, meus irmãos, nós temos aqui 3 pensamentos com respeito a este assunto. Nós temos o pensamento humano, temos o pensamento da igreja e temos o pensamento de Deus. Como é que é o pensamento humano, meus irmãos? O pensamento humano é o seguinte: para que eu possa atrair as pessoas para Deus, eu tenho que usar os métodos do diabo, usar as mesmas músicas que o mundo canta para atrair as pessoas do mundo. Será que este é o pensamento? Será que este, meus irmãos, é o mesmo pensamento da igreja, que por consequência vai ser o mesmo pensamento de Deus? Será, meus irmãos? E aí? Nós temos aqui um par de alianças. E aí eu quero contar a seguinte história, meus irmãos, para a gente entender sobre essa questão da música. Imagina vocês agora um casal de noivos que está prestes a se casar. E no momento eles começam a trocar ali as alianças, né? É um momento maravilhoso. E aí a noiva, ao trocar as alianças com seu futuro esposo, ela percebe que na aliança dele há um nome de outra mulher. E ela pergunta para ele, meus irmãos, o que é isso aí? O que é isso? Tem o nome de outra mulher na sua aliança. Aí ele tenta se explicar. Não, meu amor. Não, isso aqui é porque é um relacionamento que eu tive há muito tempo atrás, né? Foi um ex-noivado, só que não deu certo. E você sabe que nós homens gostamos de economizar, né? Então eu guardei esta aliança para um novo noivado. E ela disse, não, mas eu não aceito essa aliança. Eu não aceito essa aliança porque tem o nome de outra. E ele tenta se explicar, né? Não, meu amor, mas é só uma argola de metal. Esta aliança aqui não vai me fazer mais ou menos fiel. O que importa é a minha fidelidade para com Deus. O que importa é o meu amor. O que importa é o meu amor para com Deus e com você. Mas ela disse, não, mas eu não quero essa aliança. Tem o nome de outra pessoa. Então o rapaz, humildemente e pacientemente, vai até o ourives e manda o ourives, tirar o nome da sua ex lá da aliança e colocar o nome da sua nova futura esposa. E ele chega até ela, tá aqui, meu amor, olha, fiz como você pediu. Tirei o nome lá e coloquei o seu nome. E ela diz, tá certo, mas é a mesma aliança? Ele disse, sim, é a mesma aliança. O problema não era só o nome? Ele diz, e ela fala, né? Não, eu não quero esta aliança. O problema não é só o nome. Eu acho que você não entendeu. Ele disse, não, mas você disse que era só o nome. O que importa é o meu coração. Eu já troquei o nome, agora é o seu nome. E ela diz, meu amor, acho que você não está entendendo. O problema aqui não é só o nome. O problema aqui é 3 coisas. Primeiro, vou lhe explicar. Primeiro, esta aliança, por mais que agora ela tenha o meu nome aí, esta aliança, ela não foi feita para mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é só uma argola de metal, como você diz. Existe toda uma história por trás desta argola de metal. E terceiro ponto, esta aliança aí, com o nome, que tinha o nome desta pessoa, ela vai fazer você se lembrar constantemente da sua ex.
Agora vamos trazer este pensamento aqui, meus irmãos, para dentro do contexto da música. Vamos supor que há muito tempo atrás, eu e irmão Ramon tivesse um pacto com Satanás. Eu me converti a Deus, né? Há muito tempo atrás, claro, depois me converti. E aí eu tinha um pacto no passado com Satanás chamado música, a música do rock and roll e os seus derivados, né? O gospel e muitas outras coisas mais, que a gente vai ver que o gospel também pratica o rock, né? Os derivados. E vamos supor que eu tinha essa aliança com o diabo, onde é a aliança chamada rock. Então eu me tornei cristão, me tornei aí um adventista do sétimo dia e cheguei até Deus e falei assim: tá aqui, Senhor, esta música eu te entrego como oferta para ti. E Deus olha para a música que eu estou ofertando e diz: eu não quero esta música, eu não quero esta aliança aí. Aí eu falo para Deus: Senhor, mas é só uma música, o que importa, Senhor, é o meu coração. E Deus fala: não, eu não quero esta música, está escrito Satanás nisso daí. Então eu vou lá, né, tá certo, Senhor? Aí eu vou lá naquele ourives, né, simbolicamente, mando ele tirar o quê, ó? Remover a letra diabólica e agora eu vou o quê? Colocar uma nova letra, uma letra cristã, uma letra que tem o nome Jesus, Cristo. E agora eu chego até Deus novamente e falo: Senhor, está aqui a música, Senhor. Retirei o nome de Satanás e coloquei agora uma letra cristã. E Deus fala: eu não aceito esta música, eu não aceito essa aliança. E eu falo: mas Senhor, o problema era a letra? E aí Deus fala para mim e diz: não, irmão Ramon, o problema não é só a letra. O problema aqui são 3 coisas. Primeiro, esta música, ela não foi feita para mim. Segundo, não é só uma música como você fala aí. Existe toda uma história obscura por trás desta canção. E terceiro ponto, esta música, ela vai fazer você se lembrar constantemente do seu ex-senhor. E aí, meus irmãos? Será, falando até da questão lá do casamento, é claro que nenhum de nós aceitaria uma aliança com o nome de uma outra pessoa, né? Uma aliança que não foi feita para nós. E aí eu trouxe agora para dentro do contexto da música. E Deus, ele é obrigado a aceitar uma oferta corrompida, meus irmãos? Se nós, meros mortais, não aceitamos uma aliança corrompida, avalize o Senhor, que é perfeito. Não é verdade, meus irmãos? Deixa eu ver aqui a quantidade de minutos que já está. Estamos em 54 minutos, já vamos para 1 hora de estudo. Vamos aqui continuar, meus irmãos. Aqui diz o seguinte: esta citação: os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pelo quê? Pela letra. Olha aí, que aqui está dizendo que os artistas da música cristã contemporânea, atual, são idênticos. Não tem nenhuma diferença aos artistas que são populares. As mesmas batidas, a mesma harmonia, as mesmas melodias. Só muda o quê, meus irmãos? A letra. Mas continua sendo o quê? Uma aliança com Satanás. Outra citação aqui, meus irmãos. A maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente, em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca. Então veja, meus irmãos, a letra às vezes nem significa nada, porque a música já deixou a sua marca. É por isso que tem muitas pessoas que curtem o som internacional em inglês, nem sabe o que está cantando, mas está ali, ó, impactado, curtindo aquela canção. Por quê? Porque a música já deixou a sua marca, independente se perceber a letra ou não. Outra citação aqui, vamos ver aqui, ó, pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia com respeito a este assunto. Aqui diz: a música profana, isso aí está no manual da igreja, a música profana ou a que seja de natureza duvidosa, olha aí, duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Nunca deveria ser, meus irmãos. Mas o que está acontecendo hoje? E aí? Dentro das nossas igrejas hoje, está sendo introduzida músicas mundanas? Sim ou não? Sim, meus irmãos. E a gente sabe, se está sendo introduzida músicas diabólicas, o Espírito de Deus se retira deste templo e quem é que vem fazer parte daquele culto? Satanás e seus demônios. Mas olha o que o próprio manual diz: qualquer música que seja de natureza duvidosa ou questionável nunca deveria ser introduzida em nossos cultos, nunca. Toda melodia que partilhe do quê? Da natureza do jazz,
do rock ou formas híbridas, ou seja, variações, derivados, relacionadas serão o quê, meus irmãos? Evitadas. Para mim, isso daqui está muito claro. Outra citação aqui, ó. No próprio site da música, no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreve assim: não segue tendências populares que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destrói a apreciação pelo que é santo e puro. Então temos que ter cuidado com as músicas que introduzimos dentro da casa de Deus. Se elas não estão seguindo tendências populares, que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. Outra aqui, meus irmãos, diz mais, ó. No ponto número 15 diz: evita o uso de tonalidades estridentes, aquelas músicas que gritam. Aqui diz outras distorções da voz, né? Não tem um melisma, né? A gente vai falar um pouquinho sobre melisma depois, bem como estilo de cantores populares. Olha aí, meus irmãos. O próprio site adventista está alertando que não podemos imitar as músicas do mundo. Mas o que estão fazendo hoje é totalmente o contrário. As músicas que estão sendo introduzidas hoje dentro da nossa igreja não tem mais nenhuma diferença com as músicas do mundo. Nenhuma diferença, meus irmãos, nenhuma. E aqui diz assim: resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender ninguém, e esta é minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Isso aqui são palavras de Ted Wilson. E é porque, meus irmãos, eu creio piamente que este homem aqui, se não for um jesuíta, está andando muito próximo e do lado deles. Mas veja que mesmo assim ele escreveu aqui uma verdade. E aqui eu assino embaixo. Outra citação aqui: rock é a música de rebelião contra a autoridade. Qual foi o ser, meus irmãos, no universo que, de acordo com Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, se rebelou contra a autoridade? Satanás. Então aqui está dizendo que o rock é a música do diabo, que se rebela contra as autoridades. Olha aí, pensamento de Deus com respeito ao assunto. Ezequiel 44, 23. E 1 Coríntios 10, 21 diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ezequiel 44, 23. Outra citação: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Próxima citação aqui, meus irmãos. Aqui ela diz assim: Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande, olha esta expressão, tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. E aí, meus irmãos, a nossa diferença entre nós e as pessoas do mundo tem que ser uma diferença pequena, média, grande ou muito grande? Veja essa citação, meus irmãos. Deus requer uma diferença tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. Nós temos que ser grandemente diferente das pessoas do mundo, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de comer, nas músicas que nós escutamos e cantamos. Nós temos que ser diferenciados. No estudo da palavra, na oração, em tudo, meus irmãos. Temos que ter esta grande diferença do mundo, das coisas que há no mundo. Outra citação, ela diz: a associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. Veja o que ela está dizendo. Para muitos adventistas, estes assuntos da música tanto faz como tanto fez. Mas olha o que ela diz: é assim que Satanás tem ganhado o controle de almas. É por isso, meus irmãos, que hoje tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão sendo controladas por Satanás e receberão a marca da besta. Continuando, ela diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, mas jamais
converterá o mundo a Cristo. Está tendo agora esse inverso. Em vez da igreja, meus irmãos, converter, levar as pessoas para adorarem a Deus, o que está acontecendo agora é o inverso, meus irmãos. O mundo é que está convertendo a igreja às suas práticas, abominações. Ela diz, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Ou seja, o mundo está convertendo a igreja. Jamais converte o mundo a Cristo. Hoje a nossa igreja não está mais conseguindo levar as pessoas até Cristo. Pelo contrário, o mundo é que tem levado a igreja até os braços de Satanás. Ela diz mais aqui, se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Uma citação dessa, meus irmãos, eu acho que está mais clara do que o sol no meio-dia. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando por meio da internet, você deseja ser um filho ou filha de Deus. Mas aqui está dizendo que se alguém realmente quer ser filho ou filho de Deus, precisa controlar as práticas da moda aí. Olha o que ela diz, ó, se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Muito cuidado com essa questão das modas do mundo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o gospel. O que é o gospel, meus irmãos? Será que o gospel realmente são músicas que agradam a Deus? Olha aqui a definição de gospel que foi encontrada aqui nesse dicionário aqui na internet. Está lá também o dicionário, que é apresentado no próprio canal aí, ó, do R7, né? É um canal, acho que é da Record. Que diz assim, de acordo com seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma alternativa ao povo cristão para o uso do quê? Da música popular. Você se lembra lá do site da Igreja Adventista que fala que as nossas músicas não podem se assemelhar com músicas populares. Por quê? Porque estas músicas populares, elas estão vinculadas à música do rock e os seus derivados. E aqui diz, a música gospel é escrita e executada por muitos motivos, incluindo entretenimento. Esta é a principal arma de Satanás hoje. Entretenimento para o mercado comercial. Então, meus irmãos, o gospel hoje é para isso aqui, ó. Mercadejar a palavra de Deus. Por meio de quê? De músicas mundanas. Onde eles trocam apenas a letra, mas o estilo da música, a melodia, a harmonia e o ritmo permanece o mesmo. É a mesma aliança lá com Satanás, da questão lá da aliança chamada rock, que eu acabei de mostrar um pouquinho antes. Continuando, aqui diz, a indústria secular tem encolhido 20% ao ano, ao passo que o gospel cresce 30% ao ano. Veja aí, meus irmãos, o quanto está crescendo o gospel. Ela diz, solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, sobre cada um de nós, aos quais consideram levianamente a introdução de música em seus lares, em vez de incitá-los à santidade e à espiritualidade, tem sido um meio para desviar-lhes a mente da verdade. Ela continua e diz, canções frívolas e peças de música popular, olha aí o que ela está dizendo, parecem compatível com os seus gostos. Gosto desses jovens que não se consagram a Deus, que não vivem uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de verdadeiro estudo da palavra e dos testemunhos do espírito de profecia. Por isso são enganados pelos laços de Satanás. Publicidades gospel. Veja agora, meus irmãos, como é interessante aqui, ó, essa parte. Isso aqui é uma publicidade gospel. Olha aí, meus irmãos, Tsunami Gospel. Isso aí, ó, publicidades. Isso aí parece, meus irmãos, com uma publicidade realmente cristã? Tsunami Gospel. Aqui tá falando até de funk, músicas satânicas. Outra aqui, meus irmãos, olha aí, ó. Sábado, 3 de novembro, Projeto Vida Nova de Irajá. Olha aí, ó. Culto dos funkeiros. Misericórdia, meus irmãos. Culto dos funkeiros. Outra aqui, ó. Gospel Night. Drink sem álcool. Teatro com map, peça, aí fala assim, ó, peça, eu sou seu inimigo. Coreografia
brindes, comida muito boa. Veja aí que eles parecem que tá meio que incentivando a bebidas alcoólicas. Eles falam, ó, drink sem álcool. Meus irmãos, os cristãos tentando se parecer o máximo possível com os mundanos, com os filhos de Satanás. Outra aqui, meus irmãos, olha aí, ó, balada gospel. Olha o que diz, ó, nasceu no coração de Deus para a transformação de vidas. Eu pergunto, meus irmãos, me mostra onde é que está essa transformação, porque até agora eu não estou vendo transformação nenhuma. Pelo contrário, são as mesmas práticas, as mesmas modas do mundo. As mesmas modas. Olha aí o que diz mais aqui, ó. E aí, meus irmãos, tá vendo essa imagem aqui agora? Eu vou ficar movendo ela aqui, ó, rapidinho, ó. Me diga aí, ó. Olhando o olho sem pensar. Qual balada aí, ó, qual festa aí realmente é cristã ou não cristã, do cristianismo ou não? Tem que bater o olho e ser rápido, ó. A gente sabe lá que as coisas de Deus tem que ser clara. A distinção entre nós e as coisas do mundo. Você olhando aqui ao olho de primeira vista, você consegue fazer uma diferença entre aquilo que é de Deus aqui e aquilo que é de Satanás? Porque, meus irmãos, assim que a gente bate o olho nessa imagem, a gente não consegue fazer essa diferença rápida para dizer, olha, esta imagem aqui, esta primeira é de Deus, esta segunda é do demônio. Porque quando a gente olha, à primeira vista, parecem a mesma coisa. Outra aqui, meus irmãos. Olha aí. Faça a sua festa cristã ficar mais animada, olha aí, ó, mais animada, e botaram até um texto bíblico ali, meus irmãos, ó, quando Jesus completou 12 anos, né, subiram eles segundo o costume da festa. Olha aí, meus irmãos, festa, já estão pegando a festa bíblica lá, que é uma festa solene, estão comparando com estas festas frívolas de Satanás. Outra aqui, meus irmãos, olha aí, ó, acampamento, balada gospel, em Bragança Paulista, eles dizem assim, ó, o barato vai ser doido, mano, o barato vai ser doido. Meus amados, que misericórdia, meus irmãos. Olha aí, trios elétricos gospel com cantores evangélicos agitam um carnaval no Brasil. Meus irmãos, misericórdia, carnaval no Brasil. Então veja claramente que o gospel é algo totalmente diabólico, é algo totalmente, meus irmãos, influenciado pelo diabo, influenciado por Satanás. Não tem nada a ver com Deus, meus irmãos, nada a ver com Deus. Ela diz assim, as forças satânicas misturam-se com barulho para se ter um carnaval, e isto será chamado de operação do Espírito Santo. É exatamente o que está acontecendo, principalmente hoje dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estas músicas estão sendo chamadas aí, ó, de movimentos do Espírito Santo. É um falso reavivamento. Ela diz mais, o Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música. É Satanás, meus irmãos, que está operando, não o Espírito de Deus. Ela diz, nestas demonstrações, acham-se presente o quê? Demônios em forma de homens. Demônios se transformando com uma aparência humana, aparece ali naquele meio, meus irmãos. O objetivo de Satanás é abafar a voz do Espírito Santo de Deus. Outra citação aqui desse livro. Muitos anos atrás, como um jovem músico, numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado a sua sugestão como a piada do dia. Hoje não é mais piada, né? Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é mais uma piada, é uma realidade. Outra citação, precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. É isto que essas músicas estão fazendo conosco. Elas estão reavivendo dentro de nós a velha criatura de pecado. Então veja claramente, a música dentro do contexto da adoração. A verdadeira música, ela nos influencia na prática da santificação. A falsa música, ela nos incentiva a estarmos em uma vida fora da santificação.
e não dentro dela. E nós se lembrem vocês que de acordo com Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém jamais verá ao Senhor. Isto é muito claro. Outra citação: paremos de oferecer a Satanás, em nosso culto de adoração, uma oportunidade de seduzir os santos. E hoje os santos estão sendo seduzidos por meio de músicas frívolas, diabólicas. Outra citação, meus irmãos: eu trago um apelo, um grito da minha geração para a geração que está chegando, esta nova geração. Olha o que diz: pare essa música, ajude-nos, ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. E aí, meus irmãos, será que este apelo aqui está sendo atendido? Ou está sendo negligenciado? Está sendo desdenhado? É exatamente isso que está acontecendo, sendo desprezado. Olha, meus irmãos, o que o Luiz Eduardo Struzzi escreveu: o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Meus irmãos, esta tem sido a principal obra do diabo hoje. Usar o entretenimento, bagunças, para atrair as pessoas a Cristo. Hoje a nossa igreja tem aí o ministério de desbravadores. Dentro desses ministérios de aventureiros, desbravadores, eles colocam músicas frívolas, diabólicas, que funcionam como entretenimento para atrair milhares de pessoas, não a Cristo, mas ao diabo, aos demônios. E muitos têm dormido, mas esta é a pura verdade. A gente vê isso até mesmo dentro de missões Calebes da igreja. Missões Caleb, os jovens ficam cantando aquelas músicas: para casa eu vou, para casa eu vou. Outras músicas: eu sou Caleb, aí bota aquela mão aqui pra frente. Meus irmãos, músicas do Satanás, músicas diabólicas, que em vez de trair as pessoas para Deus, estão levando milhares para o lago de fogo. Próxima citação. Ela diz, a serva do Senhor: Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Aí está o conselho do Espírito de profecia. Para mim é muito claro, meus irmãos. E aqui, este homem aí, ó, Augusto Nicodemos, olha o que ele diz aí. Ele é um pastor, né, da igreja presbiteriana, teólogo e escritor brasileiro. Diz: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos. Hoje a gente só vê música, mas onde é que está a palavra de Deus? Onde é que estão as doutrinas? Onde é que estão os ensinamentos bíblicos? E ele fala: nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. Eu não concordo com ele em muitas coisas, mas com esta citação aqui, meus irmãos, eu assino embaixo. E é porque ele é um atacador forte do adventismo. Outra citação: creio que evangelizar aqueles que estão fora da igreja não foi como nos contaram. A razão principal para adotar o gospel na adoração e louvor. Creio que o gospel foi implantado para satisfazer o desejo pessoal, os meus gostos, por nossa música favorita. É exatamente isso que é o gospel. É você continuar consumindo as mesmas músicas que você consumia quando estava lá adorando o seu Deus Satanás. É as mesmas músicas, a mesma aliança. E será que Deus aceita essa oferta? Deus jamais aceitará esta oferta, jamais. Outra citação, ela diz: não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os métodos do mundo, mas sim, meus irmãos, as maneiras de Deus. Aqui está o grande princípio. Os métodos que nós temos que usar para atrair as pessoas a Cristo
jamais poderá ser métodos mundanos, mas precisam ser métodos divinos, métodos que agradam ao Senhor. Ela diz mais: os verdadeiros ministros conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano, satisfazem-se com simplicidade nos cultos. Sempre ela fala muito esta palavra, simplicidade. E ela continua: em vez de dar valor ao canto popular, volvem sua atenção para o estudo da palavra. É isso que nós precisamos fazer. É isso que você que está me acompanhando por meio da internet precisa fazer. Em vez de dar valor ao canto popular, precisamos se envolver com o estudo, a atenção máxima para o estudo da palavra de Deus. Outra citação: quebrar as ordens de Deus para tentar fazer algo bom não ajuda a Deus. Muitos têm feito isso, usando métodos mundanos em evangelismos para dizer que estão atraindo as pessoas a Deus, mas na verdade estão atraindo os bodes para dentro da casa do Senhor, estão atraindo o joio para dentro da casa de Deus. É isso que estão fazendo. Olha aí esta citação aqui, meus irmãos, da Conferência Geral, que foi feita na IASD, em 1972, no Concílio Outonal. Olha aí, meus irmãos, o que foi escrito. Veja aí. Votado a aprovar e registrar o relatório abaixo, apresentado pela comissão, de música, instituída pelo voto, número 80.364, inserindo-se no voto de concílio outonal de 1972. Aí diz assim, sobre a filosofia adventista de música. Relatório da comissão de música. Veja o que diz aí, jamais comprometer elevados princípios de dignidade e superioridade em esforços rasteiros para alcançar as pessoas, descendo até onde eles estão. Tá muito claro. Isso de acordo aí com o manual, esse relatório de música, nós não podemos se rebaixar aos métodos mundanos para trazer as pessoas até Deus. Isso aqui é muito claro. Olha aí, meus irmãos. Os métodos mundanos atraem os que querem o mundanismo. Os métodos de Deus atraem os que querem o quê? A transformação. Isto aqui é muito claro. E aí diz: o Espírito Santo está bem habilitado a quebrar os corações duros dos jovens e trazê-los para um conhecimento salvador de Cristo, sem empregar técnicas musicais agressivas e ímpias. É possível? É possível, meus amados, com certeza. E aí, o rock será mesmo do diabo? Com tudo que nós vimos até aqui, o rock é de Satanás, sim ou não, meus irmãos? Com certeza o rock é de Satanás. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Vamos continuar? Ela diz: se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. E aí, a nossa distinção entre o mundo e nós, entre os cristãos e o mundo, é uma distinção pequena, média, grande, ou ela tem que ser muito grande, meus irmãos? Ela tem que ser grande. A distinção entre nós e os filhos do diabo precisa ser grande, a diferença entre nós e o mundo. Isso aqui é muito forte. Nossas músicas devem ser totalmente diferentes das músicas do mundo. Eu vou colocar aqui agora algumas músicas para você ver. Olha aí, vou botar agora, eu vou desligar aqui a webcam. Músicas adventistas iguais às músicas do mundo. Eu vou colocar para rodar. Preste atenção, meus irmãos. Nós não estamos aqui julgando pessoas. Estamos julgando aqui música. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Veja aqui, meus irmãos. Estas músicas são músicas adventistas. Feita por cantores adventistas aí, Músicas atuais. Olha aí. Escute aí, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Minha rocha eterna, livre você será.
diferente da música do mundo? Claramente. Veja, meus irmãos, que... E aí, tem diferença? Aqui é rock, meus irmãos. Rock and roll pesado dentro da igreja. Eu vou continuar mais aqui, veja aí, ó. E aí, meus irmãos, essas músicas parecem ser músicas realmente de Deus, mas é possível. Será que é possível, meus irmãos? Deixa eu ligar aqui o webcam novamente. E aí, meus irmãos, será que é possível a gente fazer músicas hoje que agradam ao Senhor? Será que a gente tem exemplo disso? Vamos ver aqui, ó, músicas que foram feitas atualmente, mas que são músicas que realmente eu tenho certeza que agrada ao Deus eterno. Vou colocar para vocês verem agora. Olha a diferença, meus irmãos. Lá do Calvário, traz-nos paz, bendita paz. Claramente diferente da música do mundo? Se cansa de amar. Jesus é o sol, Jesus é o sol. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus. É real teu desejo de vê-lo voltar. O Senhor é meu pastor, o meu guia. Olha aí, meus irmãos. Isto aqui é música. E por todo sempre, o amor de Deus vai me acompanhar. Sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. E aí, meus irmãos? Vou abrir aqui novamente a webcam. Deixa eu voltar lá para o slide. Deixa eu voltar aqui para o slide, meus irmãos. Documentos. Deixa eu abrir novamente lá o PDF. Abrir o webcam. E aí, meus queridos? As nossas músicas devem ser totalmente diferentes da música do mundo. E a gente viu que é possível, sim, a gente criar músicas que agradam ao Senhor, meus irmãos. Mas, infelizmente, as músicas que têm sido introduzidas hoje dentro da casa de Deus, como vocês viram o exemplo que eu dei, né, de algumas músicas, são músicas diabólicas, rock and roll. Vamos aqui passar o slide para a gente concluir o estudo. Aqui ela diz, a serva do Senhor: aquele que não cumpre o seu dever pelo fato de este estar em conflito com as vontades pessoais, perderá finalmente a capacidade de discernir a verdade do erro. A pessoa se separa de Deus. Onde a verdade divina for desdenhada, ou seja, desprezada, a igreja será deixada em trevas. Meus irmãos, está tendo um cachorro aqui latindo? Espero que vocês desconsiderem. Ela diz assim: ou somos cristãos decididos de todo o coração, ou não somos nada. Nós precisamos sair de cima do muro, meus irmãos. Ou servir a Deus,
ou serve ao diabo. Nós não podemos tomar ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Outra citação: se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Amém? Outra citação, aqui, meus amados, Chesterton escreveu: jamais derrube uma cerca sem saber a razão por que ela foi construída. Hoje muitos estão removendo os marcos antigos. Esse texto aqui, esta mensagem de Chesterton, está vinculada a Provérbios 22, 28, que diz: não remova os antigos limites que teus pais fizeram. As leis, os limites. É isso que está acontecendo por meio desta nova geração, meus irmãos. É isso que está acontecendo. Esta nova geração está removendo os antigos limites, os antigos marcos de proteção. Infelizmente, é isso que está acontecendo, meus irmãos. É exatamente isso que está acontecendo. É triste, mas é a pura verdade. E aqui, para finalizar, com a último texto, Isaías 30, 21, que diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, verso 21. Com este, meus irmãos, este texto, nós encerramos aqui esta palestra, esta primeira parte aqui, falando um pouquinho a respeito da música. Hoje foi apenas a introdução com respeito a este assunto. Nós teremos ainda mais uma parte 2 e uma parte 3. E depois vamos acrescentar mais assuntos com respeito à questão da música. Falando um pouquinho sobre as músicas do Inário, música aí desses adoradores, CDs de músicas jovens que entram na nossa igreja. Mas por hoje é até aqui. E meus irmãos, se este conteúdo ele trouxe valor na tua vida, então deixa aquele joinha para fortalecer o canal Reveláxio dentro do Ministério Arauto da Profecia. Também, além de deixar o joinha, compartilhe este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder da Palavra de Deus. É muito importante que você possa compartilhar, deixe o joinha, deixe também aqui o seu comentário. Se ficou qualquer dúvida, deixe os comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E um outro detalhe, meus irmãos, deixe também o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Dito essas palavras para vocês, agora, meus irmãos, eu convido a você a fechar os seus olhos para que possamos citar a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Criador de todas as coisas. Até o próximo vídeo e até o próximo estudo aqui dentro do canal Reveláxio. Canal este, meus irmãos, do Ministério Arauto da Profecia.